Todos vendo e ouvindo? Eu estou. Sim, professora. Também estou. Ok. Bom, então, essa é a introdução, né? A questão do PCR começou, né, lá na década de 80 com esse pesquisador, o Kerry Mullis, e ele publicou daí em 87 o método que ele estava propondo. E esse método daí foi sendo desenvolvido a partir, né, desse conceito que o pesquisador propôs, e várias empresas se envolveram também nessa questão, principalmente para construir os equipamentos que pudesse fazer isso de forma automatizada. E o pesquisador e os colaboradores, né, ganharam o Prêmio Nobel de Química em 93, quer dizer, 10 anos depois ele já foi reconhecido, né? Então, o Mullis e o Faluna que foram os que publicaram o método, que significa reação em cadeia da polimerase. Então, a polimerase é a DNA polimerase. Aí eu trago algumas características, né, desse método, que ele é um processo cíclico, porque o objetivo é a amplificação, tá? Amplificação no sentido de conseguir uma grande quantidade daquela amostra de DNA que eu possuo, e que eu, por exemplo, posso colher de um organismo uma pequena quantidade, mas eu posso obter uma quantidade maior usando o método da amplificação. E o conceito principal, né, é o fato de que o DNA é uma dupla fita, são duas cadeias polinucleotídicas que estão associadas basicamente pelas ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio são frágeis, elas são lábeis, então elas podem ser desfeitas com o aumento da temperatura. Então foram conceitos muito básicos, né, de biologia molecular, que já tinham sido acumulados durante o tempo e que foram utilizados por esses pesquisadores para propor o método. Então, existem essas vantagens, né, ele é específico porque a polimerase é uma polimerase fiel, né, que ela tem uma fidelidade de replicação, é sensível porque a quantidade de material de DNA molde que a gente usa é muito pequena, é flexível, porque já existem várias técnicas derivadas dessa técnica básica, e é produtivo também, porque em pouco tempo se consegue uma grande quantidade de DNA. E aí eu trago, né, vários exemplos onde pode ser aplicado o método, né, e são os exemplos mais diversos em relação ao molde que o pesquisador pode ter. Quais são os elementos básicos, né, para se fazer uma reação de amplificação do DNA. Então, esse DNA a gente chama de DNA molde, tá? Ou pode ser um RNA que vai ser primeiro convertido num cDNA, que a gente chama de DNA complementar. Então, existem as duas possibilidades. No início, a gente usava somente DNA, mas depois foi adaptado o método para usar RNA. A DNA polimerase, então, como eu comentei, é a enzima principal, porque ela é a enzima principal da replicação, né? Então, ela tem atividade de polimerase, tá? Os desoxirribonucleotídeos são aqueles que são usados para sintetizar a molécula, e lembrem que a polimerase usa ATP, GTP, CTP, TTP, né, que é trifosfato, e depois lá na cadeia ele fica como monofosfato. Os oligonucleotídeos iniciadores são os primers, que a gente chama, tá? A gente pode chamar dos duas maneiras. O cofator iônico é porque a polimerase precisa de magnésio ou de potássio para atuar corretamente, então isso é necessário e vem no tampão. O tampão, para o pessoal principalmente da informática, é a solução em que o sistema vai acontecer, que a reação de amplificação vai acontecer. E é um sistema que mantém todas as condições ideais para a enzima atuar, tá? Principalmente a questão do pH do meio. A água, né, quando necessário, o QSP é quantidade suficiente para. O termociclador é o aparelho onde vai acontecer, né, a reação.
E aqui eu fiz uma observação que aquela DNA polimerase que foi usada inicialmente pelos pesquisadores que propuseram o método, mais tarde ela foi substituída por essa TAC polimerase, que depois eu faço um comentário, né, que ela é derivada desse micro-organismo que é o termos aquáticos, e é uma polimerase mais resistente a aumento da temperatura, então por isso que ela foi vista como bem adequada para atuar nesse método. E eu apresento o aparelho, né, que é o termociclador. Tá? Ele é um mini computador, onde você coloca as tuas amostras e ali fica repetindo os ciclos várias vezes, né, até que se chegue a uma produção do DNA molde, né, a partir do DNA molde, que é o que a gente espera. Aqui eu trago, né, quais são os parâmetros, né, que são usados. É a desnaturação daquele DNA molde, que é o teu elemento de investigação. O pareamento dos iniciadores, que é o pareamento dos primers. Lembrem que a polimerase precisa de uma extremidade 3' OH para ela amplificar, né, para ela polimerizar aquela sequência que ela está lendo. E o processo de extensão propriamente dito do que é feito pela polimerase, né? E aqui eu digo, né, é uma polimerase termoestável, porque vocês vão ver para frente, né, que existe essa variação de temperatura. Então, as enzimas são sensíveis à variação da temperatura. E isso foi um dos fatores, né, que os pesquisadores que propuseram o método, eles tiveram que batalhar muito para eles terem um sistema que funcionasse a uma temperatura que fosse suficiente para desnaturar o DNA molde sem danificar a atividade da enzima. Então, o fato depois de terem achado essa polimerase termoestável facilitou muito a aplicação do método, né? Porque dá para perceber que existe uma variação aqui de temperatura de quase 50 graus. Então, aqui está, né, o local onde foi extraído a bactéria que eles depois descobriram essa polimerase, porque era uma bactéria que sobrevivia a altas temperaturas, então ela deveria ter enzimas termoestáveis. Aqui eu mostro, então, o que acontece lá dentro do termociclador, né? No sistema lá que a gente coloca, né? Que a gente chama de pocinho. Aí eu tenho o meu DNA molde, que em inglês é chamado de template. Eu tenho o primer, que é aquela sequência, né, curta que vai me dar a extremidade 3' OH, que vai ser reconhecida pela DNA polimerase. E os desoxinucleotídeos trifosfato, né, que vão ser, então, utilizados pela DNA polimerase para constituir a fita nascente de DNA no sentido 5', 3', a partir aqui do primer, né? E cada nucleotídeo aqui é adicionado de forma correspondente, né, por pareamento de bases com o nucleotídeo que está aqui na sequência do DNA molde. E aí eu trago, né, exemplos, né, de casos, né, que já são utilizados para fazer PCR, né, então, genoma humano, genoma de levedura, genoma de coli ou plasmídeos isolados, né, e qual a quantidade de material que a gente usa. Aqui são características da DNA polimerase, mas isso é mais, né, um aspecto bioquímico para a gente perceber que houve uma evolução no estudo dessas enzimas para aprimorar a técnica. Sempre lembrando, né, que a polimerase pode ter essa atividade corretora aqui de 3', 5', 5', 3'. Então, isso no começo não foi considerado, né, mas depois os fabricantes começaram a considerar. Aqui eu falo da primeira polimerase termoestável, né, que é aquela TAC. A gente chama de TAC justamente porque é o T do términos e o AQ do aquáticos, por isso que ela chama TAC. E ela não tem atividade de exonuclease, tá? Então ela tem uma taxa de incorporação errada de bases, mas ela é bem pequena, é de 10 a menos 3 a 10 a menos 6, então ela é considerada bem eficiente.
Aqui eu estou falando de estabilidade, né? Então, à medida que também o tempo vai passando, a enzima vai sofrendo o efeito da temperatura, dá para a gente perceber isso aqui. Se eu estou aumentando a temperatura de 92 para 97, a taxa de estabilidade dela vai realmente diminuindo. Então, não adianta você ficar fazendo PCR a noite inteira, por exemplo, porque isso daí não vai dar em nada. Aí aqui eu trago as variações da TAC, né? Mas isso aqui é para mostrar realmente a evolução. Então, tem vários tipos de TAC hoje em dia, você pode escolher qual que você vai trabalhar. Tá? E além disso, existem outros organismos também que foram estudados e que se percebeu que se podia isolar também a polimerase e era uma polimerase adequada para se trabalhar. Então, por exemplo, ali eram termos aquáticos, depois eles pegaram o Pirococcus furiosus, o Thermococcus litoralis, e aí o nome delas foi mudando, né? Porque é o P do Pirococcus, o Fu do furiosus, e assim por diante. E também existe TAC recombinante, né, que as empresas já manipulam geneticamente essas enzimas para que elas sejam mais eficientes. Sobre os oligonucleotídeos iniciadores, esse aqui eu quero falar um pouquinho com mais calma, porque vocês têm aquela atividade, né, para vocês fazerem. Então, esses oligonucleotídeos iniciadores são comumente chamados de primers, tá? E eles são segmentos de DNA sintéticos, quer dizer, você prevê a sequência que você quer usar e daí você sintetiza essa sequência. No laboratório, hoje em dia, é muito caro você sintetizar, é muito mais fácil você encomendar de uma empresa que forneça esses primers e se torna muito mais barato. Tá? E aí, a função, né, desses primers é formar esse núcleo, né, fornecer esse grupo 3' OH para o início da síntese, mas também delimitar o segmento de DNA molde que vai ser amplificado. Tá? Vocês já vão ver isso no exemplo que vem mais à frente. Normalmente eles são curtos, eles são de 15 a 25 nucleotídeos. Lembrem que lá na replicação existia a primase. A primase é a enzima que sintetiza o primer de RNA. Então, no sistema vivo, em vivo, o primer é um primer de RNA. Aqui no sistema in vitro, que é em laboratório, o primer é um primer de DNA. Então, isso foi um facilitador até para os pesquisadores, porque produzir primers de RNA é mais complicado, porque o RNA é muito sensível, é muito fácil de degradar. Então, aqui a gente já usa o primer de DNA e a polimerase pode incorporar esse material na sequência sem precisar retirar, porque lá quando eu tenho a replicação, por exemplo, nos fragmentos de Okazaki, cada fragmento de Okazaki tem um primer de RNA e esse primer vai ser retirado e aquele buraquinho que ficou vai ser fechado com desoxinucleotídeos monofosfato. Então, aqui não precisa nada disso, porque o primer já é um primer de DNA. E a gente usa, né, primer tanto para fita codificadora quanto para fita não codificadora. Usa para as duas fitas. Por isso, a gente chama com esses dois termos aqui, forward e reverse. Porque isso daqui indica o sentido da fita. Aqui vocês vão ver na figura. É o que está mostrado aqui nessa figura. Vocês vejam que eu tenho aqui uma sequência de DNA na parte superior, 5', 3', e na parte inferior, também uma sequência de DNA que é complementar àquela sequência superior, por isso que ela está antiparalela 3', 5', sempre vendo da esquerda para a direita. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós precisamos sintetizar um primer para essa sequência inferior, que vai ser complementar, né, essa sequência inferior, então ele vai estar no sentido 5', 3'. Esse é o que a gente chama de primer forward,
porque ele tem aqui, né? Ele segue da esquerda para a direita, 5 linhas, 3 linhas, e tem uma extremidade 3 linhas OH. E aqui na parte superior, que daí nós vamos partir aqui dessa extremidade da direita, e também vamos produzir um primer 5 linha, 3 linha, esse primer é chamado de primer reverse. E as duas fitas de DNA são fitas molde, porque o que eu quero fazer no sistema é acoplar sempre um DNA duplex. Eu vou produzir um DNA duplex a partir de um DNA duplex, que é o meu molde. Então, quando o molde for aberto, ele precisa ter um primer para fita 5 linha, 3 linha, e também um primer para fita 3 linha, 5 linha, porque as duas fitas têm que ser copiadas, né, pela DNA polimerase. Então, eu vou ter duas extremidades aqui, e a partir dessas duas extremidades eu vou ter a síntese do DNA. Então, é esse cuidado aqui que vocês têm que ter na atividade de vocês, porque vocês estão com uma fita, vocês estão com essa fita 5 linha, 3 linha. Tá? Então, essa fita 5 linha, 3 linha, vocês vão lá na ponta 3 linha e vão construir, vão propor um primer para fazer a extensão dessa fita. Considerando, né, que a extremidade 5 linha vai ter uma extremidade complementar, vocês vão ter que primeiro, né, produzir essa extremidade complementar e daí fazer o primer 5 linha, 3 linha, porque ele está na outra ponta. Depois eu vou colocar aqui a sequência, né, de DNA para vocês perceberem isso. E aí nós temos as características do primer, né, que é a especificidade. Então, o primer precisa fazer complementaridade de bases com o DNA molde, porque é a partir dali que vai começar a síntese, né, do DNA que a gente está procurando amplificar. Ele não pode formar duplex, porque daí ele vai fechar com ele mesmo, ou, por exemplo, formar um duplex com outro primer, também, porque daí ele vai ficar inativo, eu não vou conseguir usar esse primer. Ele não pode possuir sítios falsos no DNA para que ele acople em qualquer lugar, então tem que ser geralmente uma extremidade, né, que a gente perceba essa possibilidade. Ele tem que ter estabilidade, um número de bases adequado, uma relação de GC e AT que deve ser medida, tá? De não ter muito GC, não ter muito AT, tá? Para também não ficar muito frouxo, não ficar muito grudado, tá? E ter uma temperatura de desnaturação, porque depois ele vai começar a fazer parte do DNA molde, né? Então ele precisa depois abrir as ligações de hidrogênio que estão sendo feitas ali naquela posição. Então vejam, o primer anela, a gente chama de anela ou de annealing, ele alinha, também é um outro termo que a gente usa, por complementaridade de bases e estabelece ligações de hidrogênio com o DNA molde. Quando ele for amplificado, ele vai formar um novo DNA molde. E daí essa região aqui, no novo ciclo de amplificação, ele também vai precisar abrir, para que depois ele sirva como ponto de conexão, né, para continuar os ciclos de amplificação. Então, normalmente, o que a gente cuida é para ter uma porcentagem de GC de 40% até 60% no máximo. A gente fica em torno, no médio, né, de 50%. E que ela seja de uma distribuição mais ou menos homogênea. Não concentrar todos os GCs numa extremidade do primer ou no centro do primer, por exemplo. Tá? O comprimento adequado normalmente é até 25 bases, tá? E um mínimo mais ou menos de 18 bases, não fazer menos que isso para ele não ficar muito curtinho, e também não fazer mais que 25 para ele não ficar muito grande. Tá? E a gente procura também fazer ambos os primers, né, o forward e o reverse, com o mesmo número de bases. Tá?
Repetições invertidas também não são muito boas, porque daí elas acabam confundindo na hora de anelar. Tá? E esse primer 3 linha, tá? Que a gente chama, que é esse primer para cá, esse primer 3 linha, ele não pode anelar em qualquer lugar, ele tem que anelar nessa posição mesmo. Ele não pode, por exemplo, anelar aqui no centro e depois cortar a metade, né, do primer do DNA molde original. Então ele tem que estar bem correto. E aqui, então, eu tenho um exemplo. Eu tenho uma situação aqui de DNA duplex, né? Então, aqui tá 5 linhas, parte de cima, a fita complementar tá aqui embaixo, 3 linhas, tá? E depois segue aqui, né, as 5 linhas, que eu não coloquei a complementar, daí eu vou colocar aqui só a parte do primer. Então, vejam, eu tenho um primer que é correspondente a essa fita que começa com 3 linhas, tá? Que é essa fita aqui. E daí eu tenho um primer que pega lá no final. Aqui era a extremidade 3 linhas, né, dessa fita, que é a fita que está indicando a sequência de proteínas, né? Essa fita não codificadora, tá? Então, ela vai receber a extremidade, o primer 3 linhas, 5 linhas aqui, né? Que é o final da proteína. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Vejam, eu estou pegando o finalzinho da proteína, que tem uma valina, uma alanina e uma valina aqui, tem um códon de término, e eu estou pegando mais um pouquinho aqui. E daí dá para perceber, ó, que tem adeninas, né? Mas tem guaninas também, só que tem timinas, tem adeninas alternadas, tá? Então há um equilíbrio entre as adeninas e timinas com as guaninas e as citosinas. E eu avancei um pouquinho mais, né, além do final aqui, para justamente ter essa linha, essa ponta de segurança nessa posição, para não deixar aqui a última base do primer na última base aqui do códon, no stop códon, que é o códon de parada, né? Então, eu poderia, por exemplo, avançar com todo o primer aqui mais para a direita, não teria problema nenhum. Tá? É só questão de olhar como que tá essa sequência aqui. Poderia fazer isso. O que eu não recomendaria é avançar esse primer aqui para a esquerda, para deixar a ponta do primer muito junto com a ponta aqui do stop códon. Então, esse primer, ele foi desenhado, né, para ter um equilíbrio aqui e realmente cobrir esse stop códon e cobrir uma parte aqui dos 2 aminoácidos finais da proteína. E aqui na parte inicial da proteína, ele foi construído, né, foi pensado no sentido também de deixar mais centralizado o primeiro códon aqui de início. Então, eu poderia jogar esse primer mais para a esquerda? Poderia, sem problema, tá? O que eu não recomendaria é jogar esse primer aqui mais para a direita para deixar esse ATG muito na ponta do primer. Tá? Então, a ideia é também dar um equilíbrio aqui para cobrir o início da proteína e o fim da proteína. Tá? Então, na fita complementar, né, que é a fita molde, essa fita que está aqui embaixo, eu tenho esse primer aqui, que é o 5 linha 3 linha. Na fita codificadora, né, que é a fita que a gente costuma publicar, daí eu tenho o primer 3 linha, 5 linha. Tá? Vocês sempre lembrem, né, que aquela sequência 5 linha, 3 linha que a gente publica é a fita não molde, o que a gente chama de fita codificadora. E a fita complementar a ela é a fita onde realmente existe a proteína, né? Existe o código para a proteína que eu estou trabalhando.
Então, também precisa sempre lembrar disso, né, para quando a gente for analisar uma sequência. Embora isso fique internalizado na nossa cabeça e a gente nem precisa mais se incomodar com isso, tá? Porque todo mundo apresenta sempre 5 linhas, 3 linhas, só que na hora de fazer primer tem que lembrar, né? O ATG vai estar aqui embaixo, na verdade, só que por isso que ele é 5 linhas complementar a 3 linhas aqui. Na verdade, ele é um TAC, né? Aqui. Tudo bem em relação a essa questão de pareamento aqui, de entender o que é fita reversa, fita complementar ou forward e o reverse? Ó, professora, eu vou ser bem sincera, eu vou olhar ainda bem de novo aqui para eu entender bem, mas eu entendi aqui a lógica, e agora só revisar bem essas fitas e aí para fazer a atividade. Ô, Sim, professora, sim. dá para dar uma Diga. voltadinha no slide anterior, por favor? É Então, nessa ou na anterior? nessa mesmo. Então, a questão do primer, né? Tá. É que eu estava tendo essa confusão por a questão do final, mas então, a questão desses 5 linhas para 3 linhas, que seria o primer, né? Que estou vendo aqui embaixo, aqui, né? O final é do primer, né? Que tem que ser o oposto da leitura, né? Isso, é 3 o linhas. complementar. A gente não Tá. chama, Então é a o gente primer que não tem costuma o, chamar de digamos oposto, assim, ele é complementar. é o primer que tem o final, né? Nesse primer aqui, 5 linhas, 3 linhas, né? É o primer que tem esse. Você sempre Tá, tem que início, final. pensar, você sempre tem que pensar que a polimerase vai agir aqui na extremidade 3 linhas, Uhum. tá? Então, você quer amplificar essa linha aqui que está aqui embaixo, essa sequência inferior aqui, tá? Então, você vai fazer um primer para ela. Você vai fazer um primer complementar a ela, antiparalelo, que é o oposto que você está dizendo, né? Aqui, antiparalelo, e vai deixar essa extremidade para a polimerase continuar aqui polimerizando e sintetizar esse duplex. Ele vai Já fazer um duplex aqui embaixo. entendi. Com essa fita aqui de cima, que é 5 linha, 3 linha, por que que eu coloquei a continuidade dela aqui embaixo? Porque aqui também é 5 linha, 3 linha que eu coloquei aqui embaixo. É porque ela vai ser lida lá na ponta 3 linha. A leitura dela vai começar lá na ponta 3 linha, quer dizer, vai começar lá embaixo, Que é o reverso. tá? Porque é o reverso, isso. E aí eu vou ter quem? Eu vou ter a fita complementar antiparalela, né, que é o primer, e que vai ter aqui uma extremidade 3 linha para a polimerase seguir em direção àquela ponta que está lá em cima, que é 5 linha. Entendi. Por isso que eu coloquei aqui primeiro as duas fitas Uhum. molde e aqui embaixo só coloquei uma fita molde, Entendi. porque eu produzo um par de primers, Sim. tá? Então, uma sequência, né, um primer tá numa ponta e outra sequência tá na outra ponta do duplex. Certo. Considera as duas pontas, 3 linhas do duplex. Aí no exercício você só falou que é porque é para pegar só, focar só naquilo que está codificando a proteína mesmo, né? Sim, mas você pode, por exemplo, se você for lá, né? Se você for lá no início da tua sequência que eu coloquei lá, né, de Uhum. atividade, você consegue saber quem é a complementar dela e fazer o primer. Olha, o primer, na verdade, é Sim. igual a ela aqui de cima, ó. Tá Isso que eu vendo? tava reparando. Isso mesmo. Ela é igual a complementar o primer que tá aqui embaixo para fita molde, que é a fita que eu chamo aqui de fita molde, ela, ó. O primer é esse aqui, ó. Entendi. Tá? Ele é complementar àquilo que você já tem, Uhum. tá? Quer dizer, ele é cópia, na verdade, daquilo que você já tem, só que ele é 5 linha, 3 linha também. Aqui na outra extremidade, quando você chegar lá no final da tua proteína, você vai daí fazer uma fita complementar. Uhum. Tudo bem até aqui? Bem, professora. Agora sim, professora. Obrigada.
Aí eu trago uma outra coisa interessante, né? Uma outra informação interessante. Aqui eu tenho o meu molde e aqui eu tenho o meu primer. Veja que normalmente a gente está apresentando ele 5 linhas, 3 linhas, tá? Que é a oposição mesmo que ele tá. O que que eu posso fazer nessa extremidade 5 linhas desse primer? Eu posso colocar uma outra informação. Então, a extremidade, ela não precisa ser perfeitamente fiel aqui à ponta, porque eu posso colocar, por exemplo, um sítio de enzima de restrição que não existia, mas eu vou usar essa informação para depois, porque eu vou fazer mais tarde. Por exemplo, se eu quero clonar essa sequência, e essa sequência não tem sítio de restrição aqui onde eu estou olhando. Então, eu posso introduzir aqui uma alteração de bases que me permita, né, ter um sítio de corte de enzima naquela posição. Então, se eu quisesse, por exemplo, clonar essa sequência que eu dei para vocês, eu iria sugerir que vocês introduzissem um sítio de restrição ali naquela ponta para fazer a clonagem. Então, é o que está mostrado aqui nessa figura. Eu tenho minha sequência de DNA molde, então não está marcado que é 5 linhas, 3 linhas, mas é, né? Então, ela está invertida aqui, porque o 5 linhas está aqui em cima. E aí, o que que eu faço? Eu tenho um primer aqui, mas eu ponho na pontinha desse primer, ó, tem NNN aqui, ó. Isso daqui, e daí tem algumas bases que são sítios de reconhecimento para essa enzima aqui, que tá do lado, que é a RIND3. A outra parte aqui de baixo, eu posso pôr um outro sítio de restrição, não precisa ser igual àquele que eu coloquei lá, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a amplificação, vou fazer o meu PCR, e o produto do PCR vai ter o sítio aqui, para ser reconhecido pela enzima, tanto numa extremidade quanto na outra extremidade. Aí eu vou pôr esse produto do PCR junto com essas enzimas, e a enzima vem aqui, né? Essa RIND3, ela corta aqui do lado esquerdo do meu DNA duplex, e a KPN1 corta aqui do lado direito do meu DNA duplex. E aí, o que que eu faço com isso? Eu clono num vetor. Tá? Então, às vezes, a gente vai olhar a sequência de primer que a gente está propondo e a gente percebe que ali já existe um sítio de restrição natural. Mas se isso não acontecer, eu posso criar esse sítio de restrição sem mexer aqui na sequência interna, porque a sequência interna é a minha sequência de estudo. Aqui a parte externa já é a mais, é o extra. E nesse extra eu posso introduzir esses sítios de restrição. Então, aqui nesse caso, por exemplo, o que que foi feito? Foi colocado um sítio de restrição aqui, que está em verde, ó. Então, ele está quase em cima do ATG aqui, ó. Ele ficou bem pertinho do ATG, né? Pegou uma parte aqui, e aqui na parte final da proteína, ele está um pouquinho mais para frente, mais para o lado 5' do primer. Tá? Então, existe a possibilidade de você fazer isso. E vejam que eu aumentei um pouquinho aqui a sequência do primer, né? Eu continuo pegando os 2 aminoácidos finais da proteína, ainda está coberto o códon de parada, e aí eu tenho 2 bases aqui de espaço, e aqui está um primer, um sítio de restrição que está em verde. Então, se eu cortar depois, eu não vou perder esse códon final aqui. Uma questão também que a gente pode, às vezes, levar, e que é bem recomendado levar em consideração, é a preferência de códons. Então, eu posso fazer sequências de primers que levem em consideração quais são os códons que estão mais presentes nesse organismo. Por exemplo, se eu tenho lá uma proteína que tem uma isoleucina na sequência dela, tá? Então, eu posso pôr naquela posição esse códon para que tem 69%, por exemplo, para Herbasplilo e 62% para coli,
e não usar, por exemplo, se eu tiver um gene de coli, evitar usar esse códon, essa sequência aqui, ATA, porque ATA aqui tem uma preferência de códon de 1%. Então, eu posso usar essa variação aqui, tá? As empresas hoje que fornecem códons para nós, que fornecem primer, desculpe, elas levam em consideração a preferência de códons do organismo, se essa preferência já está divulgada e já está disponível pública. E aí elas mesmo fazem esse cálculo e enviam para a gente não precisa nem fazer o cálculo mais. Mas a gente pode dizer, olha, eu quero que considere, ou para mim tanto faz, porque daí vem um pouquinho, uma porcentagem, né? Se eu tivesse, por exemplo, esses 2 organismos aqui, viriam mais primers com ATT e ATC do que primers com ATA, porque a preferência de códons para esse ATA é bem baixa. Mas isso aqui vocês não precisam levar em consideração nessa sequência que eu dei para vocês. É só para vocês saberem que existe isso. Aí existe uma outra categoria que nós chamamos de primers degenerados. O que significa isso? É que esse primer, ele cobre mais de um organismo, ou ele tem algumas variações que são aceitas dentro, porque a gente não conhece bem o organismo que a gente está trabalhando. Então, eu tenho, por exemplo, um gene bem conhecido, vamos usar coli como referência, né? Porque a coli a gente conhece muita coisa, e aquele gene está com aquela sequência na coli, tá? Mas quem me diz que aquele gene na bactéria que eu estou trabalhando, ou no organismo que eu estou trabalhando, é exatamente igual ao de coli? Pode ser que ele tenha pequenas variações, justamente pela preferência de códons. Então, a gente leva isso em consideração e faz uns primers, por exemplo, que tem a primeira e a segunda base bem conservado e a terceira base pode ser uma base variável, tá? Então, lembrando, né, daquela base wobble lá também de pareamento, né, que é possível ter essa diferença. Então, a gente faz um primer mais variado e não um primer de perfeito anelamento. Por isso que a gente chama de primer degenerado, porque ele aceita pequenas variações. E aqui, né, eu tenho 2 situações que está mostrado, né, que as 2 bases da trinca aqui para isoleucina são AT, aqui é tirosina, são AA, aqui, daí fenilalanina CC, mas a terceira base é a terceira base variável. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Sempre a primeira e a segunda base são as constantes e a terceira base pode ser a base variável. E aí, algumas características agora mais bioquímicas, né, a respeito do primer, para a gente evitar, que foi que eu comentei, né, se o primer tiver complementaridade de base interna, ele pode eventualmente fazer um laço, e daí ele é difícil dele alinhar com o molde, porque ele está fechado nele mesmo, tá? Então, quando a gente constrói um primer, a gente tem que olhar isso, se existe complementaridade de base interna, e tentar evitar isso ao máximo, tá? Principalmente quando eu tenho sequências que estão mais aqui na ponta. Por exemplo, se esse G, A, G tivesse um pouquinho mais, ele ia formar um laço maior ainda, porque ele ia parear com o C, T, T e C aqui nessa outra ponta. É a que está mostrado aqui, ó, uma alça bem grande aqui, ó. E ainda se você tiver 6 IGs internos, ele fica com 3 ligações de hidrogênio, isso aqui é pior ainda para ele abrir e para ele alinhar no lugar certo. Evitar também a formação de dímeros, isso significa que o primer 5' 3' alinha com os 3' 5', então eles alinham nele mesmo e não vai alinhar no DNA molde, tá? Então não pode ter a sequência completa complementar de um primer com o outro, né? Considerando o par de primers, né? Aqui é só informativo, né? A gente usa no laboratório diferentes tipos de reagentes que ajudam a amplificação ser melhor,
Então, isso não acontece em vivo, mas acontece in vitro, acontece lá no frasquinho, no laboratório. Ao longo do tempo, né, os pesquisadores foram descobrindo que se a gente adicionasse alguns reagentes diferentes, isso melhoraria a replicação. E aqui eu mostro, então, o sistema, né? Como é que o sistema funciona. Eu tenho um ciclo de desnaturação, que é a abertura do DNA molde, uma etapa de anelamento, quer dizer, de alinhamento do primer com o DNA molde, e a replicação propriamente dita, que a gente chama de extensão ou de polimerização. Tá? Então, essa etapa da desnaturação é a que tem a temperatura maior, tá? De 94 graus, 92, 94, isso que varia um pouco. Aí o anelamento está aqui no intermediário e a extensão, como o ataque é um ataque termoestável, ela faz uma extensão a uma temperatura maior, que é de 72 graus. Isso daqui é de uma forma geral, né? Então, na primeira etapa, eu vou ter a desnaturação desse DNA, tá? Isso não leva muito tempo, isso é muito rápido, porque a temperatura está alta, tá? E aí eu vou ter o anelamento, e o anelamento vai depender realmente da sequência do DNA molde e do primer. Então, ele vai variar entre 40 a 70 graus, tá? Nós chamamos esse anelamento que essa temperatura de temperatura de hibridização, isso porque eu vou montar um híbrido, que é o molde com o primer. Tá? E aí, novamente, né, a gente tem que pensar lá na nossa porcentagem de Gs e Cs, justamente porque são as bases que o G com C formam 3 ligações de hidrogênio, e é mais estável, preciso de mais temperatura para fazer essa abertura dessas sequências, né? E isso daqui leva em torno, mais ou menos, de 30 segundos a 2 minutos, que vai depender do que você está preparando. Temperatura de fusão daí já é a característica, né, de cada primer, né, que é a hora que o primer alinhar e não abrir, tá? Então, eu não vou me deter muito nisso, porque é mais voltado para a parte da bioquímica, né? Mas é necessário a gente pensar também nessa temperatura, porque eu devo pensar que o primer deve ligar ali e ficar um tempo para que a polimerase possa começar a agir. E aqui o passo de extensão, daí eu trouxe a TAC polimerase, né, que ela atua nessa temperatura ótima de 72 graus, tá? Ela tem atividade em temperaturas mais baixas e em temperaturas mais altas, mas a temperatura ótima dela é essa temperatura, tá? E então ela tem uma assertividade, né, uma efetividade muito boa nessa temperatura, tá? E o tempo de extinção vai depender do tamanho do produto que você tem, tá? Não é recomendado a gente usar segmentos muito grandes para serem amplificados, porque nós temos que lembrar lá da replicação que a polimerase ela fica um tempo junto com o DNA, mas depois ela se desliga do DNA. Então, se a gente fazer fragmentos muito grandes, pode ser que esses fragmentos não sejam completamente amplificados. Então, aqui eu trago um exemplo, né, de como que a gente visualiza isso no laboratório, lá no meu frasquinho e dentro do equipamento, que é o termociclador, eu vou ter o DNA molde, vou ter o primer, né, anelando ou alinhando nesse DNA molde, vou ter a polimerase fazendo a amplificação, quer dizer, produzindo fragmentos de DNA correspondentes àquele DNA molde, e eu vou pegar uma alíquota, vou pegar uma amostra desse produto e vou colocar numa eletroforese. E aí eu vou ver que eu tenho uma banda, a gente chama isso daqui de banda, tá? Que é correspondente àquele fragmento de DNA molde que eu queria amplificar. Tá? Por que não aparece mais nada aqui para cima? Porque só foi aquele fragmento que foi amplificado. Se começar a aparecer muita coisa aqui para cima, é porque tem alguma coisa errada no teu sistema de amplificação. Ele não está sendo efetivo e nem eficiente.
Aí aqui eu trago os parâmetros dos ciclos, né? A temperatura de desnaturação, então tipicamente ela fica em torno de 92, 94 graus. É muito rápido, isso aqui é em torno de 30 segundos. Aí a temperatura de anelamento ou de alinhamento, tá? Vai depender também do tipo de primer que você tem. E o tempo também é um tempo rápido aqui. E também vai depender aqui de como é que você tem de comprimento, né? Que você tem nesse primer também. E aquela porcentagem de GC que você tem, tudo isso aí vai envolver. Aqui é a questão da exponencialidade, né? Porque o PCR é uma amplificação exponencial, então ele pode ser apresentado, né, como uma fórmula, então onde N é o número de moléculas que vão ser amplificadas, N0 é o número inicial e é multiplicado por 2, e o N é o número de ciclos de amplificação. Então, quanto mais ciclos de amplificação, mais produto, né, em fase exponencial você vai ter. E aqui eu trago um exemplo, então, de como que funciona isso. No primeiro ciclo, né, eu tenho 0 de fitas duplas produzidas, porque eu estou começando o processo, mas daí a cada 5 ciclos, né, isso tende a aumentar, 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 e se eu chegar até 40 ciclos, então eu vou ter esse número enorme aqui de moléculas amplificadas, isso tudo na forma de DNA duplex. Por isso é que é interessante, né, e a gente diz que o PCR é muito eficiente para amplificação a partir de uma amostra que é quase zero. Em termos de cinética, eu não vou me estender muito em relação a isso, já vou passar aqui para o gráfico, tá? A cinética está relacionada com a velocidade e também com a quantidade de produto que é formado. Então, aqui no eixo X, não, eixo Y, desculpe, eu tenho o número de sequências, né, amplificadas, e aqui no X eu tenho o número de ciclos, tá? E aqui dá para a gente perceber que existe um limite de ciclos que é recomendado, tá? Então, não é à toa que a gente fala, eu vou fazer 25 ciclos, 30 ciclos, ou no máximo 35 ciclos de amplificação, porque o sistema é um sistema limitado. Você tem uma quantidade de DNA molde mínima que você colocou ali, você tem uma quantidade constante de enzima, tá, que você colocou ali, ou de reagentes que são favoráveis à atividade da enzima, então aquilo com o tempo ele vai se esgotando. Então, o sistema vai tendo essa fase exponencial nesse período aqui inicial, mas com o tempo ele atinge um platô e não adianta mais você deixar lá. Tá? Então, por isso que eu comentei anteriormente, não adianta você passar a noite lá fazendo PCR, calibrar o teu equipamento para que ele fique fazendo o ciclo de amplificação até a noite inteira. Isso não vai funcionar. Tá? E até é um fato bom, né? Porque em pouco tempo, em poucos ciclos, você consegue chegar a um nível bem alto, né? Um nível bem elevado de produto. E, consequentemente, você precisa de poucas horas para atingir esses poucos ciclos. Se você fosse, vamos pensar que em 2 horas e meia ou 3 horas eu cheguei no ciclo 30. Então, para chegar no ciclo 60, eu chegaria lá em 6 horas, vamos dizer. Então, por que você vai deixar o equipamento ligado 6 horas se com 3 horas você já conseguiu? Então, até barateia, né, em alguns aspectos do trabalho, diminui o tempo para obter a mesma coisa, porque você vai obter a mesma coisa em 3 horas do que você vai obter se você ficar 6 horas lá fazendo PCR. Às vezes as pessoas pensam, eu vou botar lá de noite e vou para casa, daí no dia seguinte vou voltar, vou ter um monte de coisa. Não, se você fizer de dia, você vai ter a mesma coisa. E aqui eu trago uma informação a respeito do PCR quantitativo. Tá? O PCR quantitativo é o mais moderno que a gente tem. E existem 3 nomes para esse método, que às vezes dá uma certa confusão, tá?
Então, o termo, né, completo é PCR quantitativo em tempo real. Por que que ele é interessante e ele é diferente do método inicial, lá do anterior que eu mostrei para vocês? Porque lá no método tradicional, você não consegue quantificar enquanto o processo está se desenvolvendo. Você vai quantificar o DNA que foi produzido depois, quando acabar o PCR tradicional, aí você coleta uma alíquota e você daí vai fazer uma quantificação. Tá? Aqui nesse caso, não. Nesse equipamento, né, que ele foi aprimorado, eu trouxe o equipamento aqui da Thermo Fisher para mostrar para vocês. O processo de quantificação, quanto DNA está sendo produzido, acontece durante o PCR. Então, por isso que chama PCR quantitativa em tempo real, porque é medida em tempo real. Aí tem 3 notações para indicar isso. Como QPCR, que é de Quantitative PCR, QRT-PCR, tá? Que é Quantitative Real-Time PCR, ou RT-PCR, que é o Real-Time PCR. Tá? Mas, na verdade, é a mesma coisa, e às vezes dá uma certa confusão, principalmente aí, eu vou mostrar para vocês, né, o caso do Covid, tá? Que as pessoas falam, é PCR em tempo real, é PCR quantitativo. É a mesma PCR. Tá? E qual que é a grande diferencial, tá? Porque se usa um sinal fluorescente para fazer a detecção do DNA que está sendo produzido, que está sendo replicado. Por isso que ele funciona em tempo real, porque ele já fornece esse sinal luminoso e esse sinal luminoso é quantificado. Então, a fluoresceína, né, que é a fluorescência melhor, é proporcional à quantidade do DNA que está sendo formado. Então, o que se detecta é o sinal fluorescente. E o sinal fluorescente é associado ao DNA que está sendo produzido. Então, por isso que ele está aqui colorido. Tá? Existe uma linha base primeiro, né, que ele começa a funcionar, e depois, a partir de um determinado momento, é que é feito realmente a quantificação. Então, todos esses parâmetros aqui são importantes, né, para a pessoa que vai manusear esse tipo de equipamento, que ela tenha conhecimento de fazer essas medidas para daí detectar de forma certinha. Não adianta começar a medir aqui embaixo, porque aqui embaixo a gente chama que é só ruído. Não? E a partir dessa linha aqui, que a gente chama, né, de ciclo CT, que daí vai fazer a leitura. Então, nesse caso aqui, existe um outro diferencial também, que é a produção de um DNA complementar. Tá? Então, se usa a transcriptase reversa, tá? E também se usa a DNA polimerase. Isso significa que a gente pode partir, ou que a gente vai partir, né, da amplificação de um RNA que vai ser convertido num DNA complementar, por isso que a gente chama de cDNA, e esse cDNA vai ser amplificado para produzir o DNA final. Tá? E aí a gente pode usar tanto um RNA mensageiro quanto, por exemplo, um RNA viral. E é por isso que essa técnica é tão adequada para diagnóstico, né, do COVID, porque o COVID é vírus de RNA. Então, o que o paciente fornece, né, é uma amostra de material que, se tiver contaminado, vai ter RNA viral. Esse RNA viral vai ser transformado num cDNA, e esse cDNA é que vai ser amplificado e vai ser quantificado. Né? Então, existe um fluxo, né, de informação que eu posso partir do RNA isolado, daí eu vou eliminar o DNA presente nesse sistema, vou produzir o RNA complementar pela reação da transcriptase reversa, e daí eu vou fazer o PCR em tempo real, né, para ter os dados para analisar. Posso partir também, lógico, de um DNA direto, né, para fazer o PCR em tempo real e obter esses dados.
Então, aqui eu trago os sistemas de detecção que são usados, né, que são os fluorescentes. Um sistema bem comum é esse que a gente chama de CyberGreen, tá? E ele aumenta a fluorescência quando ele está ligado com o DNA dupla fita. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o DNA simples fita, né, e os primers ali sendo usados, e aí o Cyber vai ter uma emissão muito baixa de fluorescência, né? Porque ele só tem DNA simples fita. Aí, quando for produzido DNA dupla fita, ele vai associar, né? Interagir com esse DNA dupla fita e vai emitir fluorescência. Então, a fluorescência vai ser detectada. Lembrem que, né, no PCR nós temos períodos de abertura, né, de desnaturação em que está o DNA todo em fita simples, mas quando existe a polimerização, ele passa a ser DNA de fita dupla. Tá? Então, ele vai ficar acendendo e apagando, e isso vai ser detectado. E quanto mais ele acender, mais DNA foi produzido, né? Então, aqui é só a estrutura do CyberGreen, para a gente saber que ele é um reagente, né? E existem outros tipos também de materiais, de reagentes que apontam a presença do DNA, como esse PicoGreen, ou o brometo de etídio, né? Que é o Ethereum bromide. Tá? Mas o CyberGreen, eles têm umas semelhanças estruturais aqui. A vantagem desse CyberGreen é que ele não é mutagênico, o brometo de etídio é mutagênico. Então, para a gente trabalhar no laboratório, é muito melhor trabalhar com reagentes não mutagênicos. E aqui está mostrado, então, como que isso funciona, né, usando o CyberGreen. Então, você tem os ciclos, e aí vai aumentando, vai iluminando e vai dando, né, a quantidade de DNA que está sendo produzido. E vejam que o que acontece vai chegar num platô do mesmo jeito, né? Então, o limite máximo que seria de 30 ciclos. Cada ciclo, né, você vai ter, se você mantiver, né, nos 5 ciclos, no 10 ciclos, eles foram analisando o aumento proporcional a cada ciclo, né? E o sistema Tachman, que é um outro sistema, daí ele funciona um pouco diferente, porque ele tem o que a gente chama de reporter e de quencher. O quencher é o que vai acender, tá? Desculpem, é o que segura a fluorescência do reporter, porque o reporter é que te conta o que está acontecendo. Então, quando os dois sistemas estiverem juntos, ele vai estar, vamos dizer, apagado. Mas quando o reporter ser liberado, o quencher, aí ele vai emitir fluorescência. É mais fácil a gente ver na figura o que está acontecendo aqui. Então, lá eu vou ter o meu sistema, né, que vai estar desnaturado, o primer vai alinhar, e lá no sistema eu vou ter esse sistema de fluorescência também. Então, além do meu molde, do meu primer, eu tenho que adicionar esse sistema que a gente chama de sistema Tachman. E aí, o que ele é? Ele tem uma parte que é complementar aqui ao DNA molde. Tá? E ele vai anelar nessa parte complementar. Daí eu vou ter quem? Eu vou ter o repórter, que é o F, e o quencher, que é o Q. E ele vai estar apagado. Aí a polimerase vai começar a polimerizar a partir da pontinha da extremidade 3' OH do primer e vai seguir em frente. Só que quando ela chegar aqui e der, né, de encontro aqui com o meu sistema fluorescente, ela vai ter uma atividade, né, de exonuclease que ela vai quebrar esse sistema fluorescente. E com isso, o F aqui, que é o repórter, vai se liberar do Q, que é o quencher. E quando ele se liberar, ele vai acender. E quando ele acender, então ele vai contar que está sendo produzido, né, vai ser detectado como produzido DNA duplex e ainda a possibilidade de quantificar esse DNA duplex que está sendo produzido.
porque daí ele dá o sinal, né? E o quencher não pode fazer mais nada com ele, então esse sinal é o sinal que é detectado e quantificado. Então, aqui funciona também do mesmo jeito, né? Se eu tenho um ciclo menor aqui em 10, eu vou ter um tanto de produto. Se eu tenho um ciclo aqui em 32, eu vou ter mais produto, mas de qualquer forma, em qualquer situação, eu tenho a possibilidade de chegar no platô. Então, o interessante é essa parte que está aqui, né? Que é a parte exponencial da amplificação. Tá? E que é a medida de concentração, né? Que é dado aqui por medida de concentração. Então, no caso, né, do SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela Covid-19, a Thermo, né, desenvolveu esse kit de detecção que eles chamam de Tacman 2019 nCoV. Então, aqui já vem pronto, né, já vem com todos os elementos para você pegar a amostra lá do seu paciente e associar com o conteúdo do kit para fazer a detecção. E também vem um kit controle, né, para você fazer junto, né, para daí esse controle vai dar negativo ou vai dar positivo, aqui no caso acho que é positivo porque é o spike que está aqui dentro. E daí você vai comparar aqui com o do paciente. Se ele der também positivo aqui quer dizer que o paciente está contaminado. Então, o sistema já está pronto, né? Ninguém precisa preparar as soluções e daí montar o sistema já vem pronto. Aqui eu trouxe a sequência, né, do vírus, que já está, claro, há muito tempo depositado lá no GeneBank, e vejam que aqui está o número de bases, né, de pares de base aqui, e ele está como ORF 1A, ORF 1B, S, ORF 3A, ORF 7A, ORF 10, ORF 8, né, e está dizendo aqui quantos aminoácidos, né, são codificados por essas ORFs. Tem uma ORF M, uma ORF E também aqui, tá? Nessa outra figura, já mostra os nomes das ORFs. Tá? Então, aqui tem uma protease, uma segunda protease, uma replicase e uma helicase, uma endorribonuclease e a spike. A spike é aquela proteína que forma a coroa do vírus e que é utilizada pelo vírus para se associar com a célula do hospedeiro para parasitar o hospedeiro, que é a proteína S. Então, é ela que está aqui. Ela está nessa posição aqui no genoma do vírus. Aqui ela está aqui agora mostrada quem ela é. Para finalizar, né, daí eu trouxe essas informações, né, lá na Thermo Fisher vocês encontram o sistema, né, uma descrição mais completa do sistema, tá? E outros endereços aqui para vocês verem, 2 vídeos, se vocês quiserem ver, vídeos sobre o uso de PCR e principalmente no sequenciamento, e também aqui sobre o cyber, né, daí para vocês olharem. Então, acho que esse é o último material. Nós podemos tirar mais dúvidas a respeito desse item, né, do PCR, ou curiosidades.